Ô, gente, a gente vai continuar na parte do parágrafo 10. É o seguinte, esse texto ele é pequenininho, ele termina aqui, ó. O problema dele é a densidade dele. A gente está lidando com... Lacan está ensinando a coisa mais arcaica do sujeito. Como é que vai formar esse sujeito? E como é que esse sujeito se revela para nós na clínica? Então, cada parágrafo que ele anda, ele vai ensinando um pouco mais. É por isso que estou presa aqui no parágrafo 10. Eu andei um pedaço. Agora, por exemplo, nós já sabemos o que é eficácia simbólica, nós já sabemos a história dos rostos velados, mas eu vou dar, porque a gente já sabe o que é as imagens, mas eu tenho que continuar o parágrafo, então eu vou ter que repetir. Com efeito para as imagens, travessão, cujos rostos velados é nosso privilégio ver perfilarem-se em nossa experiência cotidiana e na penumbra da eficácia simbólica, que a gente já viu que é do Lévi-Strauss. Um detalhe interessante, Lévi-Strauss no seminário 11, quando Lacan foi para a École Normale Supérieure, que ele tinha saído da IPA, foi excomungado da IPA, a Althusser arranja para ele ir para lá e várias pessoas vão assistir o seminário. E aí o Lacan adorava o Lévi-Strauss, e o Lévi-Strauss foi ao seminário, mas não entendeu nada que o Lacan disse, e saiu na primeira aula. Não conseguia entender nada que o Lacan tinha dito. Para ele era absolutamente confuso, no entanto, um homem extremamente inteligente. E a primeira aula do Lacan é lindíssima. Essas coisas acontecem. Bom, de vez em quando eu vou contar umas historinhas para vocês também, que vocês têm que se familiarizar com a psicanálise, com o Lacan, com quem era quem, tá? E Claude Lévi-Strauss estudou muito aqui no Brasil. Ele entrava por São Paulo e ia lá dentro do Mato Grosso, lá para cima, as tribos. Ele tem um livro escrito Saudades do Brasil, que fala de várias tribos com as quais ele trabalhou. Enfim, tem outros livros dele também, que ele fala de viagem dele para o Brasil. Então, vamos adiante. Então, com efeito para as imagens, cujos rostos velados é nosso privilégio ver perfilarem-se em nossa experiência cotidiana e na penumbra da eficácia simbólica, travessão de novo, a imagem especular parece ser o limiar, quer dizer, a entrada, a porta de entrada, né? Como fosse o limiar da porta do mundo visível, a nos fiarmos, que a gente pode confiar, na disposição especular apresentada, na maneira que o camarada apresenta o esquema dele especular, como é que ele foi estruturado lá do outro lado do espelho. Eu acabei de ensinar isso no parágrafo 9. Apresentada na alucinação e no sonho. A alucinação, Freud vai dizer que o bebê alucina. Primeiro, né, quando ele está com fome, antes dele berrar, ele fica lá puxando o beiço e alucinando. Isso é uma alucinação do bebê mesmo. Ele cria uma realidade que não existe, até que ele chega uma hora que a fome não aguenta e ele berra. E o sonho é uma tentativa alucinatória de, por um lado, restaurar esse momento narcísico, esse momento de completude, e de preservar o sono. Acontece que existem os sonhos de angústia. O sujeito está lá, Freud descobriu depois, só mais tarde, por causa da guerra. O sujeito está lá na boa, ele vive o dia a dia dele, ele trabalha, ele faz, ele acontece, e de noite a vida dele torna-se um transtorno, porque ele vai sonhar o que ele durante o dia tem que se comportar perfeitamente. E isso foi descoberto na guerra.
Então, tanto a alucinação como o sonho, o sonho é meio oficial, né? Todo mundo sonha, né? Mas a alucinação, ela já é considerada um obscurecimento passageiro das faculdades mentais. A gente pode ter uma alucinação. Você passa num lugar e de repente se vê um vulto. É uma alucinação. A alucinação acontece. Tá? Então, a nos fiarmos na disposição especular apresentada na alucinação, agora na psicose a alucinação é frequente, aí é direto. E no sonho, o sonho consciente está aberto, então é um momento louco. Né? Pela imago do corpo próprio, essa metamorfose do próprio corpo, do corpo próprio, quer se trate de seus traços individuais, quer de suas faltas de firmeza ou de suas projeções objetais. Ele, por exemplo, fala de o fulano é mal educado, o cicrano é não sei o que lá, é ele mesmo que é assim, ele se queixa da criatura, e é verdade, o que ele se queixa da criatura, de fato a criatura fez, não deixou passar, né? Passou na frente na hora da fila, freou em cima, tratou mal as pessoas, mas ele faz isso o tempo inteiro, mas ele projeta no outro, ele vê no outro ele mesmo fazendo, mas ele não vê que ele faz também. Ou ao observarmos o papel do aparelho especular nas aparições do duplo. O duplo é uma descoberta do Rank. O Rank vai falar que existe um duplo, que primeiro aparece como uma segurança, um duplo de você mesmo. Mas que ele tem um outro duplo que se sobrepõe a esse primeiro tempo da segurança, que vem a ser um anunciador da sua morte, ou seja, da afânese, do seu desaparecimento. Ou nas aparições do duplo em que se manifestam realidades psíquicas de outro modo heterogêneas. O cara vai dizer, ai que estranho, ou então ele vai contar de fato de como se ele tivesse uma pessoa dentro dele que obriga ele a agir de tal e tal maneira. Isso, pessoas ditas normais que trabalham, elas contam, relatam isso no divã, né, de um tirano que, né, uma pessoa interna dele que surge nele e tal. Ou então ele vai falar da pessoa antiga dele brigando com a pessoa nova dele. De qualquer maneira, essa noção, seja do Heimlich, do estranho, seja do duplo, que é a palavra duplo, eu tinha até copiado aqui em alemão, que é interessante o nome da desgraçada da palavra, mas eu não estou achando. Enfim, que o Freud vai usar. O Freud vai usar essa palavra. Doppelgänger. Enquanto visão angustiante de si próprio como um outro. Então, é a ideia do Rank que o Freud vai aproveitar, vai trabalhar com ela, depois o Lacan vai aproveitar no estágio de espelho, e depois ele vai fazer a linha, né, que a gente vai conhecer. Né? Então, isso tudo vai aparecer na clínica. Você está na clínica e aí você está lá sentadinho atrás e você vai vendo como essa alienação do sujeito, que vocês acabaram de ver como é que nasce, ela se manifesta, seja através das alucinações, através do duplo que ele traz, através do sonho que ele traz, através das expressões da imago, do corpo próprio dele. Tem coisas muito interessantes. Eu tive uma moça que eu tratei que ela era gorda e ela se via muito magra. E ela dizia para mim que ela era muito magra, que ela precisava engordar. Quer dizer, enfim, existem coisas assim. Não posso dizer que ela fosse
Doida não. A estrutura era histérica. Ela tinha uma visão dela. E aí que vem a questão dessa imagem especular. Que ele vai falar, a imagem especular é o quê? É a imagem virtual, a imagem que você vê lá no espelho, carregado pelo troço bebê. E isso fica fazendo o eu do inconsciente falar. E falar nada. Tá. Esse texto é pequeno. O problema é a quantidade de informação que vai cantar. Vocês me desculpem.